Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amados, é motivo de grande alegria estar nessa manhã com os amados irmãos para essa lição tão importante, né? Que é sobre a realidade bíblica do inferno, a lição de número 11. Amados irmãos, para começar essa lição, que é algo que hoje em dia falar sobre o inferno, em algumas igrejas modernas, é difícil, né? Nos dias em que nós vivemos, mas Jesus falou mais do inferno do que do céu, nos evangelhos. Eu queria começar lendo um texto, os irmãos já vão entender, que quando eu estava estudando essa lição, veio no meu coração, e tem muito a ver para nós iniciarmos essa lição nesta manhã. Alguém, por gentileza, se puder encontrar, João, Evangelho que escreveu João, capítulo 8, e o versículo de número 44. Eu acho interessante nós começarmos com esse versículo para falarmos aqui Glória a Deus, aleluia. João 8 e 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Então, João está dizendo que o diabo é o pai da mentira. Então ele propaga mentiras. Nesta manhã, começando essa lição aqui, eu diria que as 3 maiores mentiras que o diabo propaga e que ele quer que o homem acredite, as 3 maiores mentiras que ele quer que a humanidade, os homens sem Deus, acreditem. A primeira é que Deus não existe. Ele quer que o homem natural, embora as provas estejam aí, né, que Deus existe, mas ele quer que o homem não creia na existência de Deus. Essa é a primeira mentira que ele quer que o homem acredite. A segunda é que ele próprio, ele quer que o homem creia que ele é um ser mitológico, é um ser folclórico, é um ser criado aí pelo paganismo. Ele quer que o homem acredite que ele não existe. Quer até que as pessoas zombem dele. O diabo é uma criação humana, é uma criação aí dos pastores, dos padres, das pessoas aí religiosas, das pessoas fanáticas. O diabo não existe. Enquanto isso, ele vai operando e fazendo maldade e enganando as pessoas. Os irmãos entendem? Amém. E a terceira mentira, a maior mentira da humanidade, ele quer que as pessoas não acreditem na existência do inferno. E assim, desta maneira, as pessoas não acreditam na existência do inferno, ele vai levando muitas e muitas almas para esse lugar real, esse lugar terrível. Enquanto nós estamos aqui, são agora 9h15 da manhã, né? Aqui o horário de Brasília, muitas e muitas almas estão clamando no inferno. E quando vai para lá, irmãos, não tem mais volta. Pessoas que estão lá clamando, como o rito da parábola, é só o termo parábola, mas é uma história verídica do que aconteceu, né? Não tem mais volta, é um lugar terrível, a pessoa está consciente ali sofrendo, eternamente separado de Deus por toda a eternidade.
O inferno é real. Mas o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar da perdição eterna. Poucos pregadores pregam sobre isso. Ele não dá ibope pregar sobre a existência do inferno. Aí, entre as muitas heresias, vou falar, irmãos, eu vou aqui, com a graça de Deus, falar tudo. Os irmãos querem ouvir tudo aquilo que o Senhor me deu sobre. É claro que nós temos que estudar, né? Tem a escola dominical, a gente tem que estudar, preparar uma aula, mas o Senhor vai nos dando. Os irmãos querem ouvir tudo aquilo que o Senhor me deu sobre essa temática nessa manhã. Amém. Entre uma das terríveis heresias que combatem a verdade bíblica, a realidade bíblica sobre a existência do inferno, é o aniquilacionismo. Quem já ouviu falar sobre o aniquilacionismo? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar? O que é o aniquilacionismo? O camarada vai ser julgado, vai chegar lá no juízo do trono branco, vai acontecer depois do milênio, de acordo com o cronograma pré-tribulacionista. Eu creio que os irmãos aqui, a maioria, são pré-tribulacionistas, né? Quem é pré-tribulacionista? A igreja é arrebatada. Vamos só rapidamente aqui fazer o cronograma. É importante isso aqui, irmãos, porque é pouco explicado, ou é pouco relembrado. Os irmãos sabem, mas é pouco relembrado. O que é o cronograma pré-tribulacionista? A igreja é arrebatada. Depois do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, né? Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, que ficarmos vivos, seremos transformados. Depois do arrebatamento, o que acontece? Tribunal dos salvos, né? Os salvos. Tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras. Tem gente, irmão, que vai se salvar, a obra, o fogo, vai sobrar nada, vai ser salvo, né, irmão? Que fez aqui só por vanglória, mas vai ser salvo, né? Tribunal de Cristo. Tem gente que vai receber galardão. Depois do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Isso para a igreja. E aqui, tribulação, que vai se dividir em duas partes. 3 anos e meio de uma falsa paz. E na metade da semana, Daniel 9, 27, se não estou equivocado, na metade da semana o anticristo vai tentar vai quebrar a aliança que fez com Israel. Porque a princípio Israel vai pensar que o anticristo é o Messias. Mas o anticristo vai querer a adoração de Israel. E Israel não vai adorar, porque no cativeiro de 70 anos da Babilônia, Israel foi curado da idolatria. Aí o anticristo vai matar judeu a rodo. Aí começa a segunda parte. Se esses dias não fossem abreviados, aí tem muita gente que... aí até essa semana eu falei, o tempo está correndo mais rápido. Não tem nada a ver, irmão. Esses dias não fossem abreviados, nenhuma carta se salvaria, é de acordo com a grande tribulação, porque em 7 anos vai morrer a terça parte da humanidade. Quantos habitantes há na face da Terra? 7 bilhões? 7 bilhões, né? Morre a terça parte. Eu sou ruim em matemática, me ajuda aí, irmão. Terça parte de 7 bilhões é quantos? 2 bilhões, né? Agora imagine, irmão, se fosse 14 anos de grande tribulação, quantos iam morrer? Não ia sobrar ninguém para contar a história, irmão. Por isso, se esses dias não fossem abreviados, porque vai morrer gente, irmão, a rodo na grande tribulação. Aí tem gente que diz, eu não quero subir agora, eu quero ir depois na grande tribulação. Tem certeza, irmão? Tem certeza? Aproveita e sobe agora, irmão. Para de palhaçada, irmão. Aproveita, se converte e sobe agora. Aí
final da grande tribulação, Apocalipse 12 e 6. Apocalipse, se quiser conferir aí, fique à vontade, irmão. Apocalipse 12 e 6, a mulher que foge para o deserto, simboliza, segundo a maioria dos teólogos, simboliza ali Israel, o remanescente, os 144 mil, que não é os testemunhos de Jeová, mas sim, irmãos, os 144 mil simboliza o remanescente de Israel, que foge ali, né? Aí, sabe aquela passagem dos bodes, das ovelhas ali, que serão separados ali? Porque vai ter nação que vai apoiar o cabeçudo do anticristo. E tem nação que não vai apoiar o anticristo. Essas ações que não vão apoiar o anticristo, hoje, irmão, pergunta para o irmão aí, hoje, qual seria a posição do Brasil? Ia apoiar Israel ou não? O Barba, como é que é a posição do Barba hoje? Apoia quem? A posição do nosso presidente. Nós estamos ferrados, né, irmão? Estamos ferrados com o nosso presidente. Que não apoia Israel. Então, as nações que não apoiariam Israel não iriam sobreviver para o milênio. Aí, separar bode e ovelha. Escatologia, irmão. Aí, o anticristo iria se reunir com o seu exército para destruir Israel no... onde? Finalzinho da grande tribulação. Aí vem Jesus com a igreja. Todo olho verá. Porque existe dois estágios, escatologia, dois estágios da volta de Cristo. Um, ele vem com ladrão, isto é, a posição pré-tribulacionista. Os calvinistas, a igreja presbiteriana, não crê assim, porque eles creem que a igreja passará pela grande tribulação. Eu, como sou pré-tribulacionista, quem é pré-tribulacionista? Eu creio assim, né? Eu respeito os calvinistas, mas como eu sou arminiano e pré-tribulacionista, eu creio assim. Aí no final da grande tribulação, lá vem Cristo, todo olho verá, daí Jesus vem como rei. Ele desce no monte das oliveiras, com o sopro da sua boca, destrói o exército do anticristo. Coisa linda, né, irmão? Coisa linda, né? E a igreja não vai lutar. A igreja só vai ver, só vai ver. A noiva só vai ver, né? Aí o Satanás, o mão peluda, o coisa ruim. No final, coisa que não presta, coisa ruim. Ele vai ser preso daí, irmão. Eu estava pregando uma vigília, irmão. Eu também prego em cada lugar, né? Estava pregando uma vigília, o irmão que estava dirigindo a vigília. Eu tive uma visão do inferno, e o capeta estava preso no inferno. Irmão, tem que ver bem essa visão aí que o irmão está contando aí. O diabo não está preso, ele vai ser preso, irmão. Escatologia. No final da grande tribulação. E não vai ser preso no inferno, irmão. Isso aí foi bem colocado. Veja bem, irmão. Veja bem. Aí começa o milênio. A igreja vem não. Aí esses 144 mil tem duas posições. Eles vão pregar na grande tribulação no milênio. A minha posição é que eles vão pregar no milênio, de acordo com Zacarias 12 e 10. E eles vão clamar aqueles que os trânsito, porque eles vão se converter, né? Ezequiel 37, a restauração de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, é a restauração de Israel. Falta só a parte final, quando eles vão receber o Espírito de vida, que vai ser no final da grande tribulação. Aí começa o milênio e esses 144 mil vão pregar no milênio, já convertidos ao Messias. E a igreja vai reinar como Messias. Aí depois, no final do milênio, Satanás vai ser solto, vai enganar. Já pensou, irmão? Aí o homem é terrível, a natureza adâmica é terrível. O camarada vai ter Cristo como seu rei, e ainda o Satanás vai enganar, eles vão atrás do diabo, irmão. Aí no final do milênio, esses aí que vão seguir o capeta, tendo Jesus como rei, vai descer fogo, vai consumir, né? Aí vai novos céus, nova terra, aí aquilo que os teólogos chamam de estado eterno perfeito. Isso é o cronograma pré-tribulacionista. Aí vem o juízo do trono branco. Aí vão ressuscitar os ímpios que estão no inferno.
sair do inferno para ser julgados, vão se abrir os livros, o livro da vida, vão sair do inferno, do Hades, para ser jogados no Geena. Aí entra os aniquilacionistas, eles dizem que não vai sofrer eternamente, vai ser destruído. Eu volto aí, porque Deus é amor. Uma vez um roselita, um testemunho, eu fiz todo esse, como diz o Abílio Santana, né? Ele é pregador da Bahia, conterrâneo ele do Mateus. Fiz isso, anotei tudinho para explicar isso aqui, né? Eles dizem que ele falou para mim que Deus não pode jogar seu filho no inferno. Deus não joga filho, Deus joga criatura para sofrer eternamente. E outra coisa, irmãos, disse duas palavras: Deus é eterno. O que é eterno? Deus não tem começo nem fim. Deus é eterno. Agora o diabo, os anjos e o homem é imortal. Teve começo, mas não tem fim. Por que Deus não destruiu o diabo? Porque ele é imortal. Da mesma forma, Deus não vai destruir o ímpio. Ele vai sofrer eternamente. Porque na sua rebeldia, assim como o diabo. Amém? Mas os adventistas, tem muita gente aí que está sendo enganada, precisa ter cuidado com os ensinos dos adventistas, irmão. Que vem ali, tem uma aparência de piedade, mas por trás tem muito ensino perigoso. Cuidado. Testemunho de Jeová também. Ontem, minha esposa recebeu, cuidado, né? Eles são aniquilacionistas. Eles não creem na existência do inferno, né? É a doutrina do sono da alma, né? Eles são aniquilacionistas. Mas a realidade bíblica do inferno é inegável na Bíblia. Alguma colocação? Alguma pergunta? É uma escola dominical. Às vezes no culto, irmãos, às vezes não tem essa oportunidade, mas aqui na escola nós estamos aqui para, se eu não sei, eu vou passar aqui para o irmão, que ele sabe, ele pode me ajudar, o Mateus, os irmãos aqui, né? Nós estamos aqui para aprender, e uma aula participativa é uma aula muito boa, amém? Tem alguma pergunta, alguma colocação? A irmã pode perguntar. Eu sempre acreditei no pré-tribulacionismo, né? Eu aprendi assim, então eu sempre acreditei assim. Mas depois, ouvindo, pode ver na internet, a gente acaba ouvindo muita coisa, então me nasceu essa dúvida, sabe, pastor? Porque ele cita muito que tem aquele versículo, eu te livrei no dia da tribulação, quando a gente estivesse na tribulação. Então eles acreditam, esses pregadores pregam então que nós participaremos da grande tribulação e talvez estivéssemos até vivendo, então daí Cristo viria nos arrebatar. Isso, os pós. Eu sempre acreditei que a gente não iria participar. Iríamos antes, né? E os pós pregam assim. Então, assim, realmente eu tenho essa dúvida de que será que nós vamos participar? Pode ser que Deus permita que a gente participe para daí sermos então arrebatados? Irmã, existem três correntes. Existem os prés, que somos nós, né? E a maioria, a grande maioria dos pentecostais, dos evangélicos, são pré. Existe uma outra corrente que acredita que vai ser na metade, né? Vai ser na metade, a igreja vai. Né? E existe, por exemplo, os presbiterianos, os calvinistas, eles dizem que a igreja vai passar por toda, né? Os pós. Só que existe um problema: quem é pós não vai morar no céu. Vai ficar aqui na terra. Eu respeito a posição deles, né? Mas eu tenho uma esperança, eu não abro mão dessa esperança de ser pré, respeitando a posição desses amados irmãos. Porém, a irmã colocou a irmã, obrigado pela, como é que é o nome da serva de Deus? A irmã Adriana, a irmã, muito importante essa colocação da irmã, porque antigamente, irmãos, eu tenho visto muito isso. Antigamente, antes do advento da internet, se pregava muito e não havia muito essa dúvida. Mas com o advento da internet, estou falando de uma forma geral, irmão, os pregadores calvinistas, vamos citar aí Paulo Júnior, Nicodemos, Marcos Greconato. Esse aí, irmãos, ele prega muito contra, não somente contra até os pentecostais, né? É um pregador que fala muitas heresias, né? O Nicodemos é mais
centrado. O pessoal gosta muito do Hernandes Dias Lopes, né? Ele é um pregador mais concentrado e tem uma palavra muito boa. Mas de uma forma geral, assim, e os pentecostais gostam, né? Mas nesse gostar, no bojo total, naquilo ali, aí vem as mensagens deles. Eles são contra o milênio, literal, como a gente crê, né? E são contra o arrebatamento da igreja, que é algo que nós pentecostais, assembleanos, Deus em amor, quadrangular, nós sempre pregamos e acreditamos que era algo, por exemplo, não só a assembleia, vamos pregar o evangelho quadrangular, a capela da bênção, como a gente sabe. Olha, Jesus cura, salva, batiza e voltará. É aquilo que a capela, vamos pregar uma igreja, irmã nossa aqui, não é? Surgiu em 1950, pregava. Então eles são contra isso, irmãos. E querendo, isso contamina por causa do advento. Outro pregador que prega contra ele, que eu vejo os vídeos dele, ele prega contra o Rodrigo Rochelinho, não sei se vocês conhecem. Querendo, muitos pentecostais desavisados, que não vêm no culto do ensino, aí vamos, eu tenho que falar isso aqui, irmão. Posso falar? Não vou ficar bravo comigo? Aí, por falta de ensinamento nos nossos cultos, não se prega, falta ensinamento. Falta de ensinamento de mensagem sobre o arrebatamento, ou até mesmo sobre dons espirituais. Falta ensino. Há pouco ensinamento. E da escola dominical, pouca frequência. Aí os crentes pentecostais, os assembleanos, vamos falar agora da nossa casa, vamos falar agora do nosso quintal. Não vem e ficam na internet ouvindo esses camaradas. Aí cria-se, não estou citando a irmã, tá bom, querida irmã Adriana? Estou falando de uma forma geral. Até pastores, eu conheço um camarada de outro ministério, pastor de anos, irmão, não é mais pré-tribulacionista. Não é uma influência desses camaradas aí. Mas eu agora falando de mim, eu não abro mão, nunca vou deixar de ser pré-tribulacionista. É uma esperança minha, irmãos. É uma esperança. Muitos amigos meus, pregadores meus, eu conheço evangelistas, pregadores. Eu conheço pregadores aqui em Joinville, questão de ética, não dizer o nome. Pregadores que pregam, que não são mais pré-tribulacionistas, mas eu não abro mão, é uma esperança minha. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Glória a Deus. Eu quero botar o senhor na parede, tá? Eu vou falar uma pergunta. Eu sou pré, mas o senhor acha que tanto ser pré, mesmo, ou pós, o senhor acha que fere na parte soteriológica? Obrigado, querido. Obrigado. Aí, eu vou citar aqui eu estava vendo o R.R. Soares. Eu tenho muitas coisas contra o R.R. Soares, né? Alguns até consideram ele um grande herege. Mas eu vi que o R.R. Soares, alguns anos atrás, perguntaram para ele essa mesma pergunta e eu achei fantástica a resposta dele. E ele a gente sabe que ele é pré-tribulacionista, como a gente. Mas ele respondendo, colocaram ele numa saia justa, e ele respondendo, ele disse: olha, se vai ser antes ou depois, antes, no meio, depois, o importante é a gente servir Jesus. O importante é a gente estar preparado, você vai ser antes, e a mesma resposta que eu digo: eu sou pré, mas se for no meio, se for depois, que Deus nos dê graça para servir Jesus. É mais ou menos assim, né? Eu sou pré. Mas se por acaso, né? Tomara que seja antes, né? Mas se por acaso, mas Deus vai nos dar graça, amém? Mas eu não abro mão, sou pré. Amém? No começo ali, quando faz pouco tempo que eu estou no Evangelho, assim, né? Então um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e todo mundo que fala pega um versículo da Bíblia. Então no começo para mim era muito difícil entender esses negócios de em que acreditar realmente de fato. Só que passou um tempo, eu comecei a pensar, sendo na metade, sendo no final, sendo no começo, quando Jesus voltar, eu quero ser o primeiro aí. Então, basta a gente ser fiel às Escrituras, ser fiel a Jesus, porque sendo na metade ou não, sabe? Lógico que a gente tem que estudar, a gente tem que procurar saber. Só que como a gente, as pessoas falam uma coisa, falam outra, e todos eles pecam baseado na Bíblia, e é uma confusão porque você defende aquilo aí. Do mesmo jeito que você defende o pré, né, nem eu sei desse assunto,
a mesma pessoa que não é contra isso aqui, ele vai defender aquilo ali de mãos, né? E vai pegar o contexto e vai te explicar que Jesus, que a igreja vai passar pela grande tribulação. É verdade. Eu não quero saber, eu quero saber de ir para o céu, né? O mais importante é isso. Então eu comecei a pensar dessa maneira e aí o meu coração já começou a descansar. O mais importante é isso, é chegar lá. O mais importante é chegar no céu. Assim, dentro de mim eu tenho o que é pré. É que assim, eu trabalho com pessoas são cristãs, tem uma que trabalha comigo há 15 anos, então ela ouve muito, ela é luterana, né? E aí ela fica muito assim, mas abre, e se não for, a gente tem que pensar. Daí sabe aquele negócio de sobrevivencialismo, que as pessoas tentam sobreviver no mato e tal, porque a gente não vai poder comprar e não sei o quê. E eu digo, não, Jesus vem buscar nós antes e tal, dela aceita esses pregadores, e eu não tenho assim, às vezes, muito argumento, não tem como argumentar, né, para ela de que descansa em Deus. Você só diga assim, então Deus vai cuidar da gente, fica tranquila, a gente serve ao Senhor, Ele vai dar um escape, mas assim, é uma coisa que angustia muito ela, sabe? Eu só fico nessa, viu? Só que eu queria assim, uma definição clara, que infelizmente não tem, para dizer, não, nós somos pré, Jesus veio buscar a gente, conforme o versículo tal, porque ela tem uma outra resposta, entendeu? Existem coisas na Bíblia sobre o arrebatamento, escatologia, isso aí não tem uma diferença. Existe uma corrente teológica que vai ter sempre versículos, como também a questão do calvinismo e arminianismo, são coisas de séculos. Sobre a salvação. Eu sou arminiano, né? Eu creio na salvação por livre-arbítrio. E eu acho o calvinismo algo absurdo. Só alguns você salva, você seus eleitos. É outra coisa também que, né? E isso vai ser sempre assim até a volta de Jesus, até a consumação dos séculos. Amém? Agora vamos voltar aqui, irmãos. Texto áureo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno foi criado primeiramente para o diabo e aqueles que foram com ele, até essa parte dos anjos, né? Mas aqui, irmãos, é claro que a lição vai tratar isso na frente, os irmãos que leram a lição. Tem uma palavra no Antigo Testamento que é Seol, né? Depois a gente vai entender que é para a sepultura. Mas tem 3 palavras no Novo Testamento que falam, que definem 3 lugares, na verdade, de prisões eternas. Uma está ali na passagem de Lucas, capítulo 16. Abre comigo, Lucas, capítulo 16, e versículo 23. Lucas, capítulo 16, e versículo 23. Eduardo ergueu os olhos, estando em momentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui está a parábola do rico Lázaro, que alguns dizem que é, na verdade, uma história verídica, porque Jesus usa aqui, no começo, os irmãos podem acompanhar aqui, no versículo 19, diz assim: ora, havia um homem rico. Então Jesus usa o verbo haver, existir, usa o nome Lázaro, né? Nome. Então, alguns dizem que é uma história, alguns historiadores, alguns expositores bíblicos, uma história verídica. Então, no Hades, aqui no antigo, aqui antes, na antiga aliança, esse lugar aqui era separado, ali do seio de Abraão, no paraíso, como você queira, um grande abismo. E esse homem rico, ele levantou seus olhos no lugar de sofrimento. Você veja que ele estava consciente, ele não perdeu a sua consciência, e nem Lázaro também perdeu a sua consciência. Algumas pessoas dizem: no céu nós não vamos se lembrar de nada, irmão. Espera aí, é que lá no céu, irmãos, nós vamos ter uma mente, uma outra dimensão, né? Mas eu vou se lembrar do meu parente que não está aqui. Não vai ter tristeza, irmão. Não vai ter tristeza, não. No céu não tem tristeza. Vai ser um gozo tão grande, uma alegria tão grande que você não vai. Meu pai não está aqui.
Não, vai ser assim, não. A alegria vai ser tão grande, não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Eu vou sentir saudade do meu pai. Não, não vai ter saudade lá não, irmão. A nossa mente não consegue imaginar alcançar isso. Agora, pela essa passagem bíblica aqui, que os aniquilacionistas têm que fazer um esforço muito grande para refutar essa passagem aqui, eles têm que fazer um esforço muito grande para refutar isso aqui, dá para ver que o rico, ele se lembrava até da sua família, e ele pede a mão de alguém aqui, mas não tem como, irmão. Depois de morto, né? E o pai, Abraão, que simboliza a pessoa de Deus, olha, tem os profetas, eles não escutam quanto mais alguém vindo aqui, eu não vou escutar também. Então ele estava consciente, olha só o sofrimento terrível, ele se lembrava, irmãos, de tudo. Ele se lembrava. Então quem está lá no inferno se lembra da pregação que ouviu e não deu atenção, se lembra das oportunidades, coisa terrível, irmão. Se lembra das chances que teve e não aproveitou. É o ápice. Porém, agora abra comigo Efésios capítulo 4, versículo 8. Efésios 4 e 8. Aí Paulo ele vai trazer uma revelação tremenda para nós aqui. Efésios 4 e 8. Quem achou, diga amém. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha só que coisa tremenda, irmão. Aí, depois da vitória de Cristo, o seio de Abraão, não o Hades ele está no mesmo lugar, né? Onde fica o inferno? Né? Outra dimensão, alguns dizem debaixo da terra, né? Ninguém sabe, é um lugar de tormento, né? Mas está no mesmo lugar ainda. Mas levou para o alto, paraíso. Subido ao alto. Agora nós temos uma outra revelação em Apocalipse, capítulo 6 e versículo 9. Olha só. Apocalipse 6 e 9. Pastor, Pode falar. talvez não tenha nada a ver com a aula, mas eu agora vou perguntar. A pessoa que é cremada, ela... Boa colocação. E aquelas pessoas que morrem num naufrágio assim, que o tubarão come, que se perde assim, né? Já pensou? Pessoas, por exemplo, aqui na Guerra das Malvinas, quantos marinheiros argentinos morreram, né? Os restos mortais se perderam. No dia da ressurreição, tubarão comeu, baleia comeu, né? Nunca se achou o resto mortal. No dia da ressurreição. Não importa o que aconteceu com o resto mortal, se foi salvo em Cristo, naquele dia, irmão, ressuscitará. Em corpo de glória. Não importa. Ressuscitará. Depois nós vamos chegar aqui, num ponto aqui, sobre a ressurreição dos justos. Vamos ver se dá. Vamos ver se porque aqui nós vamos ter 10 que termina, né? Vamos chegar nesse ponto da ressurreição do justo e a ressurreição dos ímpios. Agora voltando aqui, ó, Apocalipse 6 e 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar das almas dos que foram mortos por amor da palavra. Então hoje o paraíso, de acordo com alguns expositores bíblicos, é debaixo do altar. Então, não estão dormindo não, estão conscientes, mas no lugar de coisa linda, né, irmão? Esperando o toque da trombeta. Mas os ímpios estão lá neste lugar de tormento. Não é o destino eterno. É só uma antessala do Geena. É o ápice. Agora volte comigo aqui, Judas, versículo 6. Porque Judas só tem um capítulo, né, irmão? Judas 6. Vamos lá para Judas 6. Judas. O escritor aqui cita Pedro, 2 Pedro, mas eu vou citar aqui Judas 6. Se algum irmão quiser ler para mim Judas 6, pode ler. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. João Maria Helmer, não sei se os irmãos chegaram a ter aula com ele, ainda quando era Leborge, no tempo do pastor, do saudoso pastor Valmor Leão Batista, comentando sobre esse texto aqui, ele falou que alguns anjos, uma interpretação dele, né? Ele era um alemão, ele era muito bom em escatologia, comentando esse texto aqui, ele falou que havia alguns anjos que se rebelaram ou deixaram a sua habitação tão poderosos, quase no mesmo nível de Lúcifer, que eles se arrependeram de ter ido com Lúcifer na rebelião. Uma interpretação, né? Fizemos uma burrada. Só que daí não teve mais volta, não. Só que se eles estivessem soltos hoje, o nível de mal, de malignidade seria tão terrível, e Deus, sabendo disso, prendeu eles. Eles estão presos onde? No Tártaro, não é o Tártaro. É a prisão eterna, presos. Aí existem muitas interpretações. Apocalipse tem 4 anjos que estão presos no Eufrates, soltos para a tribulação. E esses anjos aí, vão ser soltos, vão matar geral, né? Você não sabe aquela passagem, né? Pastor, pode colocar, pode. Isso que o senhor falou, eu já ouvi falar também, que esses anjos que estão no abismo, Tártaro, eles são até mais poderosos que o próprio diabo. Porque eles estão trancados, o diabo não está trancado, ele está solto, não bagunça no meio de nós. Mas esses anjos estão trancados porque dizem que ele tem um nível maior ainda, aterrorizante do que o próprio diabo. Eu estudei um pouco sobre acerca desses assuntos e eu vi algumas colocações. Não está muito fora, pelo que tu vê em 2 Pedro ali, tal, e Apocalipse. Profundo, né? E tem os gafanhotos de Apocalipse também, né? Dizem que são demônios, né? Eles vão se atuar, e se tivessem hoje libertos, né? Os 4 anjos de Eufrates também, fossem soltos hoje, irmão, são demônios poderosíssimos, né? Existe uma interpretação de alguns expositores bíblicos, sabendo que os demônios que possuem corpos são os mais fracos. Quem sabia disso? Alguns que estudam demonologia dizem. Eu escuto bastante testemunhos de ex-bruxos, de pessoas que mexiam com macumbaria e tudo. E esse dia eu estava escutando ele falou pombagira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, isso aí é demoninho. Isso aí é. Eu fiquei pensando assim, eu falei, é demoninho e faz uma bagunça na vida do ser humano. Imagina, e ele falando, né, que ele era. Eu escuto vários testemunhos de pessoas que Deus transformou a vida delas. Ele fala, não, isso aí é demoninho, perto do que tem ainda no mundo espiritual. Não tem Então, os demônios mais poderosos, irmãos, são aqueles que controlam mídia, são aqueles que controlam nações. É Daniel capítulo 10, os irmãos lembram Daniel capítulo 10? O Daniel orou 21 dias, daí o Gabriel chegou, né? Olha, homem muito amado, a tua oração, mas o príncipe da Pérsia, né? Impediu. Vou sair agora e o príncipe da Grécia, 2 demônios, o príncipe da Pérsia e da Grécia, eram demônios poderosíssimos. Aí Miguel lutou, né? Então imagine, 2 demônios que controlavam 2 nações, o da Pérsia e o da Grécia. 2 demônios poderosíssimos. Então, há demônios poderosíssimos aí, que controlam nações, mídia, governos, né? Então, irmãos, olha, é brincadeira isso aí, irmãos. O mundo espiritual. Aí veio um pregador aí um tempo atrás, chamando o diabo de burro, né? Burro, irmão. O mundo espiritual é extremamente organizado, irmãos. Organizado. Eles arquitetam tudo. Mas o nosso Deus já venceu o diabo na cruz do Calvário. Então, Tártaro. Depois nós temos ali Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então aqui é o Giena, né?
lago de fogo que não tem ninguém ainda, e é o destino eterno de Satanás, anticristo, falso profeta, e todos aqueles, os ímpios, aqueles que não quiserem servir a Jesus. Destino eterno, lago de fogo, né, pessoal? Então, mas o Senhor morreu na cruz para nos livrar desse destino, desse sofrimento, irmãos, amém? O Senhor, Ele morreu na cruz para nos livrar desse terrível destino. Agora, a verdade prática diz: o inferno é um lugar real de agonia, de sofrimento, né? De desespero, como está lá na parábola do rico e do Lázaro, né? Consciente. E pior que lá o rico até queria fazer missões, até surgiu o desejo missionário de salvar a sua família, mas era tarde demais, né? E a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que é o homem que está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. A introdução da lição diz assim, ó: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que do céu, nas páginas do Evangelho. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nessa lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno, que eu já falei em Hades, Tártaro e Geena, né? Que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Amados, o verdadeiro cristianismo mostra o amor. Marque bem essa frase aqui. O verdadeiro cristianismo bíblico mostra o amor, mas também mostra a justiça de Deus. Amém? Só que o falso cristianismo só mostra o amor, não mostra a justiça de Deus. Aí está o problema. Amor, Deus é amor, Deus é amor. Ah, o cara está em pecado. Mas deixa assim, passa a mão na cabeça do cara. Não. Deus é amor, mas também é justiça. O camarada tem que entrar pelo caminho. Eu lecionei a segunda lição lá no Jardim Alessandro, onde eu congrego, sobre a porta estreita. E não sei se os irmãos, o professor explicou, né? Porque às vezes não dá tempo, tanta coisa que a gente estuda na lição. E quando no mundo antigo, quando alguém entrava na cidade, e Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, né? Você sabe aquela expressão que ele usou? Quando alguém entrava numa cidade, ele tinha que estar de acordo com as condições daquela cidade. Por exemplo, a cidade era monoteísta, adorava um Deus só, e o camarada vinha com Baal, não, você não pode mais adorar Baal. Você é um adúltero aqui não pode ser adúltero, você tem que deixar de ser adúltero. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que deixar essas práticas e entrar e ser santo. Então, eu não posso viver mais a prática do pecado. Então, o cristianismo falso de hoje em dia, a pessoa vem, ouve a palavra, aceita, eles querem Deus, mas não querem seguir as verdades bíblicas. Os irmãos estão entendendo? Aí, aqui fala da existência do inferno, aqui fala que aqueles que não andam segundo a palavra vão para o inferno. Aí eles não querem essas verdades. Querem Deus, mas não querem seguir essas verdades. Querem até atualizar a Bíblia, querem até tirar o inferno, querem até tirar muitas verdades aqui. Aí está o problema. Pregam o Deus de amor, mas não pregam o Deus de justiça. Mas o cristianismo bíblico, o cristianismo verdadeiro, Deus é amor, mas também é justiça. O pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos teólogos de mente cauterizadas. Isso é terrível, né? Sabe que uma mente cauterizada, o camarada pregou a verdade, às vezes, antigamente, agora, cauterizou a mente. Caio Fábio, por exemplo. Quem viu o Caio Fábio pregando na década de 90 para ver o estado dele hoje, irmão, é lastimável. Quem viu a Lana Holder, aquela mulher que pregava para hoje ela chegar e dizer: eu sou a pastora lésbica, é lastimável, né? Para ver o Paulo Marcelo pregar nos Gideões e ver hoje ele naquela situação, mentes cauterizadas. Eu falei ontem no congresso que eu estava pregando, não sei se vocês vão concordar comigo.
Eu falei ontem no congresso, estava pregando. Era preferível, irmão. Irmão, não sei se vocês vão concordar comigo. Era, ó, não consegui. Era preferível, não consegui, não tive graça. Minha fraqueza, agora eu vou ver no pecado, mas não tive graça de continuar no Evangelho. Estou no pecado, era preferível. Mais do que ele pregar o Evangelho e justificar o pecado. Vocês vão entender? Do que eles fazer a palhaçada que eles estão fazendo. Era preferível, ó, não consegui a fraqueza da minha carne e estou no pecado, do que eles justificar o pecado pregando no pecado. Isso é apostasia, mentes cauterizadas, e ainda estou enganando outros com o evangelho falso, com o evangelho errado e levando outros para o inferno. Mas é mente cauterizada. É isso que nós estamos vivendo hoje. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Olha só. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Aí nós temos o purgatório, criou-se a doutrina do purgatório. Vamos orar, acender vela. Pode acender vela 1000 anos, não sai do inferno. Caiu lá, irmão, eternamente. Aí teve uma novela na década de 90, fez sucesso, com o Alexandre, como é o nome daquele? Alexandre, como é que é o nome dele? Ele é ator. Não, Alexandre era o nome dele, Alexandre era o personagem. A Viagem. Foi a novela que fez mais sucesso, né? Aí ele suicidou-se, foi pro Vale do Suicida. Aí aparecia o Antônio Fagundes e a Cristiano Torloni. Fez um sucesso na Globo, A Viagem. Né? Eu era menino, tinha medo do Alexandre, que aparecesse para mim o Alexandre. Ele aparecia com preto, aí alguém dizia, ó o Alexandre aí. Quem se lembra da novela Viagem? Mas através disso aí, pastor. Eu tinha medo daquele cara, do Alexandre. Eu era garoto, na década de 90. Fez o sucesso A Viagem. Aí depois o Miguel Falabella, acho que era irmão dele, ele reencarnou, filho do Miguel Falabella. Aí quiseram fazer um remake agora, vai ser todo evangélico, a Globo está quase falida, né? Não sei se vai dar sucesso. Né? Mas daí tem a reencarnação, né? O cara pode matar 10, vai reencarnando o espírito. Não tem isso aí, não tem esse negócio aí, irmão. Morreu sem Jesus, vai para o inferno, eternamente separado de Deus. Não é verdade, irmão? Outra coisa, isso aqui, irmão, não se prega no culto. E às vezes, eu posso abrir meu coração, às vezes num congresso paga um dinheirão pro pregador, ele vem de fora, pregador de Gideões, vem ainda prega heresia ainda, prega besteira em cima do púlpito. Aí o pastor tem que consertar. Verdade, irmão? E culto de ensinamento, escola dominical, o pessoal não vem. Eu fui pregar num lugar aqui perto, aqui, irmão, Campo Grande, questão de dizendo o nome. Campo Grande aqui, da Assembleia de Deus, que não tem escola dominical. Não adianta fazer, o povo não vem, mas faz um trabalho, que o camarada revela o número do CPF, enche a igreja, tem gente até da árvore. Nada contra, irmão, Deus usa, mas o povo não gosta de ensino, não gosta de ensinamento, não gosta. Aí por isso que é enganado por testemunho de Jeová, enganado por adventista, enganado por esse negócio aí. Por isso que está desse jeito. Mas o verdadeiro avivamento vem através do ensinamento da palavra. O ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença do destino de um assassino frio e cruel para um crente. Abra para mim, alguém abre para mim Provérbios 14 e 12. Provérbios 14 e 12, alguém tem para mim?
parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. É o universalismo, irmão. No fim, todo mundo é salvo. Tem um filme agora que fez muito sucesso na década de 90 também, ou 2000, não sei, O Alta Compadecida. Não sei se os irmãos viram aquele filme, né? Com o Celto Mello, o Dalton Mello, né? Lá, aí morre todo mundo e vai para o julgamento lá, e tem dois cangaceiros. Aí Jesus diz: não, eles levam para o inferno, o diabo quer levar para o inferno, mas eles sofreram muito, mataram a cidade inteira, né? Mataram o padre, mataram. Eles sofreram tanto assim, e o diabo querendo levar para o inferno. Eles são assassinos assim, porque eles sofreram, não tiveram de comer, todinho deles. Vamos deixar eles para o céu, e não foram para o inferno, porque sofreram muito. Não, o diabo querendo levar eles para o inferno. Não, é que sofreram. Vamos perdoar eles, porque eles mataram essa gente aí, porque eles sofreram muito. E perdoaram eles para o céu. Não. Esse negócio aí não, irmão. Não vai ter jeitinho brasileiro naquele dia, não. O camarada aí fez tudo, você praticou tudo isso aí porque ele sofreu, porque não vai ter. Entendeu, irmão? O universalismo é isso aí. Mas naquele dia, irmão, vai se abrir os livros, e se não tiver escrito no livro da vida, vai para onde? Lago de fogo. Então aproveite agora, enquanto a graça, a porta da graça, enquanto tiver fôlego para aceitar Jesus. Porque naquele dia não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ser que nem o Alta Compadecida, não vai não. Mas as pessoas são enganadas por isso, por esses ensinamentos errados. Amém? Alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico a respeito da verdade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores, mas negaria a sua eficácia. Tem um pregador que vai para um camarada aí, não sei, talvez alguém goste, talvez alguém goste dele, talvez alguém fique bravo comigo se eu falar dele. Ele até fala algumas coisas boas, né? Até escutei ele falar algumas coisas boas, mas no meio de tudo aquilo ali, irmão, é claro que tem pessoa que come a carne e joga o espinho fora. Mas cuidado! O Rodrigo Silva, quem conhece? O arqueólogo, né? Mas nesses dias estava falando um negócio, falou uma besteira tão grande, irmão, que em cada planeta tem uma árvore da vida. E ele defende o Ellen White. Sabe quem é o Ellen White? O Ellen White é uma falsa profeta. Eu não vou dizer o lugar, não vou dizer onde. Eu estava no culto de Santa Ceia me alegrando com Deus. Uma igreja grande. De repente alguém falou, citou uma frase de Ellen White, e o povo glorificou a Deus. Acabou o culto para mim. Pode ser o Ellen White, pode ser a frase mais linda, mas o Ellen White, irmão, é uma falsa profeta. Eu não cito o Ellen White, irmão. Ellen White é uma falsa profeta. Acabou o culto para mim, irmão. Não cito a miserável da Ellen White. Não me fala da Ellen White que acaba o meu culto, irmão. Não me fala de Dallas Augusto, não me fala de José Smith, porque são falsos profetas, irmão. Me fala de Daniel Berg, me fala de Buda Vig, me fala, irmão, de John Wesley, de Martin Lutero, mas me fala de Ellen White, que me acaba o culto, irmão. Um pastor me citar o Ellen White no culto de Santa Ceia, me acabou o culto. Eu fui para casa indignado, minha esposa me perguntou, por que eu trabalhava? O pastor da Assembleia de Deus me falar de Ellen White no culto de Santa Ceia, me acabou o culto. Mas que pode citar o Ellen White no culto de Santa Ceia? E o povo glorificar a Deus? Aí me acaba, aí a gente. Bem, uma falsa profetisa que profetizou a volta de Jesus, falhou, ela inventou um negócio que Jesus ficou lá no santuário. A obra foi completa. Jesus morreu na cruz e disse: está consumado. Quem está limpo e lavado pelo sangue de Jesus aí? Coisa. Só Jesus na causa. Como a palavra inferno na Bíblia aqui, os irmãos sabem, né, que eu falado aqui. Aí tem Jó, já vou acabar, irmão. Jó 24, 19, né? Muita coisa aqui, tempo, né? Mas foi bom. Jó 24, 19,
Ali fala que os ímpios, eles não prosperam, né? Na verdade, ali, na morte haverá o castigo, os ímpios. O ímpio pode fazer muitas coisas, mas no final, se ele não se converter, haverá o juízo de Deus. A doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico, ponto 3, o conceito bíblico do inferno. Entre tanto quanto o ser humano despreza Deus, a palavra, o diabo será também sentenciado, destinado. Irmãos, as pessoas estão cegas, por isso elas não veem a verdade. Elas estão cegas, por isso elas não conhecem a verdade. Mas nós, a nossa mente foi iluminada pelo Evangelho. Mas cabe a nós pregar a verdade das Escrituras bíblicas. Mas as pessoas não querem, porque estão enganadas. Vamos ler a conclusão da lição. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, a essa realidade deve valorizar, pois há tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. É por isso que devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Não sei se você já leu aquele livro do Max Lucado. O Max Lucado diz uma frase fantástica. Sabe por que Jesus escolheu os cravos, escolheu a cruz? Porque ele não suportou a ideia de passar a eternidade sem a sua companhia. Amém? E a coisa mais linda, cadê o servo de Deus? Está aqui? Tá aí? Vem aqui, servo. Nós vamos chegar lá. Tem o hino que eu mais gosto de ouvir, sabe? Aquele hino da Rosa da Nascimento dos Portões Celestiais. Nós vamos passar pelos portões celestiais. Vamos para quem tem essa esperança? Como é que nós vamos ser, Deus mesmo? Eu vou olhar para o Noélio vai olhar para mim, tem esperança disso, e nós vamos dizer, valeu a pena ser fiel. Valeu a pena ser fiel. O Senhor nos salvou do inferno, o Senhor nos salvou da... E é muito mais lindo do que nós imaginávamos. A nossa mente, vamos estar lá, né? Quem tem essa esperança? Amém. Quem tem essa esperança? Por isso, irmãos, permaneça firme, não troque Jesus por nada, porque o céu nos espera. Amém? Obrigado, irmãos. Né? Eu sei que faltou algumas coisas, mas o tempo realmente corre, né? Mas eu sei que foi uma aula produtiva nesta manhã. Amém? Deus abençoe poderosamente os amados irmãos. Glórias a Deus. Pode ser a igreja. Amém. Glórias a Deus. Bênção a Deus.